Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Queridos irmãos e irmãs aqui do Santuário de Santa Rita e quem nos acompanha pelas mídias, tem um trecho da Sagrada Escritura que diz assim: os meus pensamentos não são iguais aos vossos pensamentos. Estão distantes os pensamentos dos homens dos pensamentos de Deus, assim como o céu e a terra estão distantes. A gente poderia pensar não o céu e a terra, mas a terra e Plutão, ou a terra e uma outra constelação que não seja a Via Láctea, ou pensar no infinito. A diferença do pensar de Deus para o pensar humano é infinita. E aí vem a Sagrada Escritura nos trazendo algumas pinceladas, algumas manchetes, para nós entendermos de que maneira o nosso Deus quis comunicar-se conosco. E por outro lado, nos fazer pensar, uma vez que nós estamos conscientemente optando por fazer este caminho, de que maneira somos iluminados por esse caminho que fazemos de fé. Como disse a palavra de Deus, ela nos diz que o jeito, a lógica, o pensar de Deus é diferente. Muitas vezes nós confundimos as nossas práticas religiosas com o pensar de Deus. Não. O julgamento de Deus é diferente. Nós muitas vezes pensamos que o juízo de Deus tem que ser na mesma proporção de satisfação como nós fazemos os juízos terrenos. Cometeu tal falta, tem que pagar por ela. E ao passo, quando nós olhamos para a cruz, para a mensagem de Jesus, nós entendemos que o juízo de Deus é outra coisa. Não passa nem perto do que nós temos como modelo de ajuizamento. Para começar, o julgamento de Deus não é de fora, ele é de dentro. E os nossos julgamentos sempre são de fora. Nós julgamos a pessoa pela ação, e Deus olha a pessoa na ação. É diferente. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje vem nos convidar a uma revisão profunda de nossa vida e de nossa adesão à fé cristã. Como nós vimos na primeira leitura, esse trecho belíssimo de Isaías que vai ser aplicado a Jesus, ele nos fala de que? De um amor, de uma consideração tal com a realidade do outro, que ele não fez o seu lugar como lugar de orgulho. Esse trecho do Salmo Servo Sofredor, ele é muito bonito, porque ele nos faz perceber que de fato a mensagem da cruz é uma mensagem de redenção e não de juízo. Que a mensagem da cruz é uma mensagem de reconciliação e não de julgamento. Que o propósito de Deus em Jesus Cristo é nos fazer entender o que podemos mais e não ficar nos reduzidos ao menos, que são as nossas sombras, as nossas fragilidades, os nossos pecados. A proposta da fé cristã, ela é profundamente saudável e curativa de nosso ser. Porque em Jesus, Deus assume os nossos pecados, se faz pecado por nós, para que nenhum de nós tenha a desculpa de dizer: eu não me aproximo de Deus porque cometi pecado.
aprende a lição. O pecado não é dominante na tua vida. Não é. O que é dominante é a graça, porque és criado à imagem e semelhança de Deus. Pelo batismo és consagrado ao Senhor, reservado para Deus. Como é que podes admitir que uma sombra, um limite é maior do que a graça? Aí estás desconhecendo quem é Deus. Ou estás reduzindo Deus ao tamanho da sua mente, que é frágil. Veja bem que o juízo de Deus, meus queridos irmãos, no Evangelho, ele não é um juízo de valoração, de lugar, de prestígio. Jesus convida os discípulos, ao ser perguntado por eles, se eles estão dispostos a beber do cálice e ser batizado no batismo dele. É tão interessante isso, porque na maioria das vezes nós queremos proteger aqueles que nós temos afeto, de terem que enfrentar os dissabores da vida. E ao passo que Jesus diz não. Se queremos de fato estar com Ele, devemos beber de toda a sua vida. Isso nos dá reforço quando nós estamos passando por momentos cruz. Olhemos para Jesus, nós estamos com Ele. Quando a nossa vida nos traz cruzes, é o momento em que nós estamos com Jesus, bebendo do seu cálice, mergulhados no seu batismo. É muito mais saudável quando nós aprendemos a encarar a nossa fé desta forma, porque dentro da nossa consciência missionária cristã, dentro do nosso chamado a ser anunciadores do Evangelho, onde estivermos, nos lugares em que ocupamos, não só na profissão religiosa de anunciadores, mas na profissão cristã, nós somos convidados a gerar um mundo saudável, amoroso, um mundo que não endurece diante das dificuldades, dos problemas, mas aprende a ver beleza, aprende a ver o amor, aprende a ver a graça de Deus. O mundo que não aponta os dedos para os outros, condenando-os porque erraram ou porque discordamos deles, mas que nos faz estabelecer pontes, alianças. Os discípulos de Jesus estavam interessados em ter o poder para gerir as consciências, uma à direita e uma à esquerda, segundo os governos temporais. E a grande prova de amor de Jesus Cristo e do seu sacerdócio vai se dar na última ceia, quando Ele, o Mestre Senhor, lava-lhes os pés. Ali Ele mostra para eles o que é mergulhar no seu batismo, o que é beber do seu cálice. Não é ter o poder de dominação, não é esta ânsia de estar acima dos outros, mas é estar a serviço, atentos, despertos. Esse convite do Senhor deve nos ajudar a assumir o nosso lugar de cristãos no mundo. Cristãos não somos uma companhia de dominação. Nós não somos uma estrutura de organização para gerir as coisas deste mundo. Nós estamos aqui para anunciar que nada neste mundo é permanente. Nós não estamos aqui para disputar os poderes que passam. Nós estamos aqui para dizer, tudo passa, só Deus permanece. Portanto, cristãos, nós não podemos entrar nesta onda de disputa que esse mundo quer gerir. Não podemos ceder a esta tentação que João e Tiago cederam, de quererem um poder temporal, para dizer que estavam com Jesus. O próprio Jesus vai dizer em outro momento, quando perguntado sobre se deve ou não pagar o imposto a César: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora nós só iremos dar a Deus o que é de Deus se tivermos a experiência pessoal com Jesus Cristo. Se a religião for uma ideia, se a fé for apenas um conceito a ser discutido, se reduzirmos a nossa vivência cristã
apenas algumas práticas e exercícios e não uma forma de ser, aí nós vamos cair nesta. Quem tem mais poder? Jesus ou eu? E nós não podemos. Nós sabemos que o poder de Deus é muito superior a estas coisas daqui. Assim como a sabedoria de Deus é muito superior à sabedoria humana, nós não tentamos usar o nome de Deus para adquirir poder que no tempo que passa. Devemos influenciar para que todos tenhamos consciência de que tudo passa e só Deus permanece. Mas não ansiarmos esses lugares. Que o Senhor nos dê a graça e de modo muito especial, nós estamos sendo convocados pelo Santo Padre, nosso Papa Francisco, para vivermos um tempo de reconsiderar o caráter de unidade da Igreja. Quando o Papa convoca o sínodo, quando o bispo diocesano convoca o sínodo, ele está convocando essa Igreja a refletir sobre a sua unidade. Sínodo quer dizer caminhar juntos. A Igreja que caminha iluminada pela palavra de Jesus e caminha junto. Caminhar junto não é o outro ir no passo que eu quero, é nós dois andarmos no passo possível para os dois. Caminhar juntos não é eu anular o outro porque está mais lento ou está mais rápido que eu. É eu aprender a diminuir se estou rápido e apressar-me se estiver lento demais. Caminhar juntos não é olhar quem caiu à beira do caminho, mas é eu estender a mão para levantar os caídos. É uma igreja misericordiosa, samaritana. É uma igreja que anuncia a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E não a ânsia de estar sentados à direita ou à esquerda dele. Vamos viver esse sínodo, esse espírito que a igreja nos oferece, que o Espírito soprou e o Papa acolheu e nos está devolvendo. Inspirados por esse evangelho de hoje. Não queiramos poderes, queiramos Deus no coração. Creio em Deus